Olá, muito boa noite. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023. Eu estou voltando de férias, já agradecendo ao Paulo Pozonoff, que esteve aqui no comando do Segunda Opinião nas últimas 2 semanas. Adorando rever vocês aqui na tela, apesar desse ano tão desafiador, né? Começou desafiador, para dizer o mínimo. E estamos aí, vamos seguir em frente, analisando as notícias, os fatos e os temas que interessam aos conservadores, com as várias limitações que estão sendo impostas, não preciso entrar em detalhes aqui. Paulo, boa noite, muito obrigada, viu, pela participação seguida e vários programas seguidos, sempre um prazer ter você na tela. Boa noite, Cris, boa noite, Fabiana, boa noite, Flávio. Bom, eu que agradeço, foi um prazer aqui, obviamente, te substituir. Só quero dar um recadinho aí que hoje, no meu vídeo de hoje, eu falei que a Paula Marisa estaria aqui, até, de repente, ela teria a oportunidade de falar um pouco do caso específico dela, né, vítima aí da censura, já que é importante falar as palavras corretas do Alexandre de Moraes, mas enfim, ela teve problemas, não pôde participar. Eu peço já desculpa para os espectadores. Mas a gente está aqui com a Fabiana Barroso, cobrindo a janelinha da Paula. Sempre um prazer, Fabi, ter você conosco. Boa noite. Boa noite, bem-vinda novamente, Cris, das suas férias mais que merecidas. Obrigada, Paulo, Flávio. Eu quero deixar aqui registrada a minha solidariedade à professora Paula Marisa, que, ao meu ver, foi injustamente censurada. E, assim, é uma coisa muito difícil para eu, que sou advogada, a gente fica sem instrumento jurídico até para oferecer numa amizade, por exemplo. Então, tempos sombrios, difíceis, mas vamos vivê-los e vamos enfrentá-los de cabeça erguida, porque aqui a gente sempre prega o bem, o que é justo, lícito, moral, e a gente está brigando realmente para que volte, né, a normalidade das nossas leis e essas injustiças não perdurarem por muito tempo. Verdade, foi muito bom você e o Paulo mencionarem a Paula Marisa. A Paula Marisa, quem acompanha o programa com regularidade, sabe que é comentarista fixa aqui do programa, junto com o Flávio, está comigo todas as segundas-feiras. O Paulo, a Fabiana, assim como a Karina Michelin e o Fernando Conrado, intercalam na janela do comentarista convidado. Hoje a gente está com o prazer de ter 2 comentaristas convidados aqui, porque a Fabiana veio, sim, repor a ausência da Paula. Ela está em compromissos pessoais, está bem também, deixo minha solidariedade à Paula, apesar dessa violência que ela vem sendo sofrida. O tema do nosso programa hoje é a manipulação da linguagem, então a gente precisa, sim, dizer com todas as letras: é violência e é censura. A Paula está com todas as redes sociais e o canal do YouTube dela bloqueados, e como todos os outros censurados do país, que são milhares, já são milhares, não sabe por quê. Flávio, boa noite para você, obrigado por estar participando aqui mais uma vez do programa. Boa noite, Cris, bem-vinda de volta aí. Boa noite, Fabiana, boa noite, Paulo. Queria deixar também um abraço aí para a nossa colega Paula Marisa, mais uma vítima da censura, né, dessa perseguição política absurda que a gente tem visto no país. E vamos tentando fazer o nosso trabalho aqui, na medida enquanto deixa a gente falar um pouco, a gente vai tentando, como disse a Fabiana, sempre tentando levar coisas boas, levar coisas positivas, levar informação de verdade, informação apurada, informação e opinião, comentários, tudo dentro da legalidade, sempre dentro da legitimidade, que é o que tem pautado o programa e as nossas participações desde sempre, né? Então, enquanto a gente puder ainda resistir nesse espaço aqui, a gente tem que aproveitar para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Prazer sempre estar aqui com vocês. Exatamente, e a Paula estará de volta conosco. Não se preocupem que na Gazeta do Povo não há censura, ao contrário, é um jornal que se preocupa com a liberdade de expressão. Mais do que isso, defende a liberdade de expressão. Já sofreu ataques de milícias digitais, vamos dizer com todas as letras. Milícia digital do Sleeping Giants atacou a Gazeta do Povo no ano de 2020, no primeiro ano da pandemia, um ano difícil para todos os empresários, e tentou asfixiar financeiramente a Gazeta do Povo para que ela não tivesse mais o ganho vindo através da publicidade, e realmente muitos anunciantes partiram dos contratos com a Gazeta naquela época porque queriam obrigar a Gazeta do Povo a demitir um colunista com o qual os Sleeping Giants milicianos digitais tinham discordância. Bem, a Gazeta do Povo bateu o pé, defendeu a liberdade de expressão de todos os brasileiros, manteve o colunista aqui no jornal, e depois os anunciantes foram voltando. Mas é justamente por causa desses ataques, dessa
desse clima de censura, dessa ditadura que nós estamos vivendo, e por nós dizermos tudo com todas as letras, que a gente precisa do apoio também dos assinantes. Então, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, defende a liberdade de expressão, não quer compactuar com ditadura e com censura, e considere assinar a Gazeta e vir para a nossa comunidade. São os brasileiros e até estrangeiros, mas que falam português, assinam a Gazeta do Povo para ajudar a patrocinar esse nosso jornalismo. Então, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo. Quem puder ajudar a Gazeta do Povo, assinando pelo link, tem uma promoção para os novos assinantes. E vamos entrar com o nosso tema do dia, que é a manipulação da linguagem. A gente já falou alguns termos aqui, exatamente como eles são, embora em outros canais, com outros jornalistas, muito entre aspas, né, ou outros comentaristas aí, as mesmas palavras sejam ditas de uma forma mais amena, ou quando elas são amenas, sejam colocadas de uma maneira muito estratégica para criar um clima de terrorismo verbal. Eu acho que eu vou começar com o Paulo aí. O que te vem à cabeça quando a gente fala manipulação de linguagem, Paulo? Na verdade, Cris, eu tenho um pouco de dificuldade com essa ideia de manipulação, né? Acho que talvez o Flávio vai discordar de mim, porque assim, eu não acho que exista um cérebro, né, uma organização ali tão inteligente e poderosa para promover essa manipulação. Assim, é muito difícil, eu garanto para você, eu não tenho esse sangue frio todo. É muito difícil ter esse sangue frio, mas para quem tem sangue frio, e é interessante ver o que está acontecendo hoje, você acaba vendo, em vez de um organismo ali capaz de manipular a linguagem, você é capaz de ver as pessoas se denunciando, né? Denunciando o que elas pensam de verdade por meio da linguagem, cometendo aí vários atos falhos que são muito esclarecedores. É claro que isso desperta um pouco a impotência da gente diante disso, dessa epidemia de burrice que a gente vive, mas ao mesmo tempo pode ser bastante esclarecedor. Logo aí depois do vandalismo, eu chamei de estupidez catártica do dia 8 de janeiro de 2023. Eu fiquei assustado, assim, porque eu comecei a abrir todos os jornais e também comecei a ver. Eu não consumo TV aberta nem TV a cabo, na verdade. Mas eu vi, obviamente, vídeos aí, todo mundo usando a palavra terrorista, terrorismo, na maior cara de pau, né? E às vezes até com combinações assim que esdrúxulas, terrorista, golpista, umas coisas assim. E assim, é horrível ver isso, evidentemente, causa revolta, causa indignação, ainda mais da gente aqui que lida com a linguagem, mas é muito interessante ver como todo aquele verniz de isenção, né, que era um verniz, em alguns casos, bem fraquinho já, mas, enfim, existia aquele verniz de isenção e eles foram por terra. Se há algo de bom nesse momento que a gente vive, nessa palhaçada toda que a gente vive, é isso. O verniz de isenção acabou, ainda mais quando a gente analisa essas pessoas que mexem mais diretamente com a linguagem. E daí, você já falou isso um pouquinho, e eu reforço aqui, que eu acho que é o momento de a gente usar as palavras com cuidado e precisão. Não cair nesse erro também da esquerda de subir o tom, né? Quando a gente acaba usando palavras. Eu tenho pensado muito, eu tenho usado bastante, mas assim, não é sem um certo esforço, que eu tenho usado palavras como ditadura. Eu até escrevi um longo texto na Gazeta do Povo explicando por que eu acho que a gente vive numa ditadura. Talvez aí intelectuais tenham lá um checklist e vão discordar de mim, que talvez não tenha preenchido um ou dois quesitos aí na lista dos intelectuais, mas eu acho que já cheira como ditadura, tem gosto de ditadura, né? Soa como ditadura, então é ditadura. Mas, enfim, é bom ter esse cuidado. A gente está usando aqui a palavra censura. É importante também reforçar isso. Censura. Outra palavrinha que eu lembro, Cris, que o Flávio, acho que foi o Flávio que trouxe aqui, e até uma palavrinha que é difícil de falar, que é juristocracia. A gente tem que começar a popularizar essa palavra, esse conceito também. E aí, novamente, não é usar as mesmas armas da esquerda, mas é uma palavra que cabe
E ela é muito mais amena, né, do que, por exemplo, chamar de terrorismo. E outras coisas também. Hoje eu vi na Gazeta do Povo, a gente estava usando ali a expressão capitalismo de compadrio. Também tem capitalismo de Estado, que é aquela coisa que a gente vê na China. É bom a gente assim, começar a usar isso para diferenciar da visão, né, até que a esquerda tem do liberalismo, do capitalismo sem nenhum tipo de especificidade. E também aí eu acho que vale uma autocrítica. Eu, por exemplo, uso muito direita, esquerda, conservador, progressista. E é horrível, né? Porque a gente lida aqui com comentário em vídeo, essa coisa espontânea, falada, e é difícil não usar esses reducionismos. Mas talvez aí vale a pena a gente diminuir. Eu vou tentar fazer um esforço, Cris, para diminuir isso em busca dessa precisão, para não cair, sabe, não usar as mesmas armas desonrosas, vergonhosas da esquerda. Exato. O Fabio, o Paulo citou um exemplo bem específico e recente, que é a história do terrorismo, de como estão usando, e a gente precisa, e inclusive a imprensa, vamos fazer uma meia-culpa aqui, embora a Gazeta do Povo esteja absolutamente descolada desse grupo de veículos de comunicação que se auto-intitulou consórcio, e aí o termo acabou sendo popularizado e define muito bem, é um consórcio. Antigamente os veículos de comunicação eram concorrentes, hoje eles combinam, inclusive, manchetes, para colocar aquela massa de adjetivação igual ali em todos os veículos e assim entrar, parece que no inconsciente coletivo, e começar todo mundo a usar os termos que a imprensa usa lá naqueles títulos chamativos. Mas teve os golpistas para classificar os manifestantes pacíficos, que ficaram 2 meses pacientemente manifestando sua indignação em frente a quartéis, e na sequência o terrorismo para substituir o que realmente que é vandalismo. Vandalismo e seus sinônimos, depredação, destruição, isso tudo, quebradeira, isso tudo caberia, mas terrorismo não. Por quê? É aí que eu entro no ponto que eu quero que você aborde. A gente tem no Brasil já uma lei antiterrorismo, que foi aprovada na época da Olimpíada de 2016, e que não define vandalismo como terrorismo. Inclusive, porque deputados da esquerda, na época, não queriam que o MST fosse classificado como terrorista, né? Perfeito, Cris. E vocês já falando isso, eu já estou com a lei engatilhada aqui, porque eu acho importante as pessoas saberem realmente o que está na lei, que existe uma deturpação da linguagem. Então, o que é legal, o que está lá na lei, isso é válido. Então, para falar especificamente do terrorismo, embora a plataforma YouTube não goste, mas aqui até já deixo uma nota, porque depois a gente sabe que eles podem verificar o vídeo manualmente. Eu estou lendo a definição da Lei 13.260 de 2016, como você disse, naquele contexto político, e a definição é muito fechada, é tipificada do que são atos terroristas, e quem estiver elencando pessoas nestes atos, depois é preciso salientar que o direito garante, sim, essas pessoas que estão sendo chamadas de terroristas, indenizações, etc., né, inclusive contra a mídia, que está, assim, proporcionando um ambiente de ódio desvinculado da realidade. Então, qual que é a realidade? O terrorismo, por essa lei, no artigo 2º, diz especificamente que consiste na prática por um ou mais indivíduos os atos previstos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos por finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então, fica bem claro que os motivos, e a gente sabe, inclusive a própria mídia, quando coloca terrorismo no título, quando você vai ler a matéria, ela vai lá dizer que são pessoas que têm uma vertente ideológica e política. Nem a própria esquerda, né, discorda disso. Então, não dá para enquadrar nos crimes de terrorismo. Já adianto que até mesmo as ações não estão sendo enquadradas em terrorismo, então a imprensa erra, e esse erro pode ser enquadrado aí em futuras indenizações. Agora, eu recebi uma lista, né, para dizer até o que as pessoas estão sendo enquadradas, e vamos lá, precisa dividir condutas de quem praticou depredação e todas essas coisas que nós reprovamos
com toda certeza, vão responder pelo artigo novo que tem na lei que substitui a Lei de Segurança Nacional, que é o artigo 359 L e M, que é depor o Estado Democrático de Direito com uso de violência, etc. E aqui fica depois o meu apelo para as pessoas fazerem esse exercício de ir lá ler a legislação, ela é bem clara, inclusive mídia, por gentileza, vão lá ler. Também existe o crime, né, já elencado, de associação criminosa, e a gente entender as coisas. Existe a psicologia estuda isso também, a questão de manada, e existem muitas pessoas que estavam ali de forma pacífica e sim, entraram neste movimento. Existe a denúncia de infiltração, que espero eu que seja bastante elucidado, investigado e esclarecido, e depois a gente vai ter, sim, as pessoas que serão responsabilizadas pelo crime, né, de associação criminosa por esse efeito manada. Então, é preciso a gente entender o que colaborou por todos esses motivos estarem acontecendo com o nosso país. Então, todos os responsáveis que estão tentando responsabilizar só o espectro da direita, no futuro, como eu creio na justiça, Cris, apesar de tudo, eu creio que a justiça conseguirá fazer esse trabalho aí de separar o joio do trigo. E aqui a manipulação da própria lei para colocar pessoas em crimes pesados, como aconteceu no passado, chamando o presidente Bolsonaro de genocida, sendo que ele também não está tipificado no crime de genocídio, que é gravíssimo. E aí a banalização de termos jurídicos extremamente graves para colocar pessoas em penas extremamente graves e que devem ser respondidas e cumpridas e punidas, mas essa banalização faz com que a gente depois não consiga promover esse estado de coisas de punição para pessoas que, de fato, pratiquem, por exemplo, o crime de genocídio, que é gravíssimo. Isso, Flávia, a Fabiana trouxe vários elementos aí que podem ampliar o nosso debate, mas ela usou uma palavra que eu acho que vale a gente puxar no teu comentário, que é a questão da psicologia. Quando a gente vai ouvindo dia após dia, em absolutamente todos os canais que a gente acesse, seja internet, seja televisão, seja jornais, rádio, sempre tem algum veículo usando palavras como fake news, atos antidemocráticos, milícias digitais, gabinete de ódio, orçamento secreto, PEC kamikaze, manifestações golpistas, ataques a instituições, terrorismo, extremismo, fascistas, genocidas, etc, etc, etc. Vai se construindo no imaginário da população que fulano, fulano e beltrano, que foram presos lá naquele local praticando terrorismo, são extremistas, golpistas, genocidas. Você já encaixa e acha que está certo que aquela pessoa esteja presa sem água, sem comida, sem advogado, sem processo legal, e que eventualmente até a ditadura é uma ditadura do bem, digamos assim, né? Eu queria que você abordasse um pouco essa visão, pensando no aspecto mesmo psicológico por trás dessa manipulação da linguagem. Claro, Cris. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que a gente está no reino do Humpty Dumpty, famoso personagem do Lewis Carroll, no livro Alice através do Espelho, que num diálogo famoso que ele tinha com Alice, ele dizia assim, quando eu uso uma palavra, eu faço a palavra significar o que eu quero. Né? E ele vai dando um monte de exemplos, e a Alice pergunta para ele, a questão é saber se a gente pode usar as palavras com tantos sentidos diferentes. E ele responde assim, a questão é saber quem manda. Né? Então, o Lewis Carroll ali está fazendo uma alegoria do que acontece em todo regime, todos os movimentos totalitários e ditatoriais, que é o fato de que os donos, os ditadores, os totalitários, os donos do poder, utilizam a linguagem do jeito que eles querem. Né? Eles passam a atribuir sentido às palavras, sentidos que lhes interessam, que são convenientes e podem mudar a qualquer momento. Né? As palavras não têm mais nenhum referente fixo. Eles usam de uma criatividade ali pragmatista, digamos, que a palavra não tem nenhum referente, então, ou seja, ela pode ser aquilo que eu determino, e ao contrário do uso, digamos, saudável da linguagem, né, que é o que a gente está tentando defender aqui na Gazeta, e que, digamos, que já vários filósofos, vários pensadores já falaram, desde Platão e Confúcio, por exemplo, na China, eles falavam que a sabedoria começa quando a gente dá as coisas os nomes certos dela, né? E a característica de movimentos totalitários e revolucionários é justamente essa usurpação da linguagem, né?
Eu vou citar, por exemplo, e vários intelectuais já falaram muito desse assunto, né? Um que geralmente não é muito citado quando fala desse assunto é o Friedrich Hayek, né? O famoso economista austríaco, liberal, né? No livro dele, Caminho da Servidão, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: poucos aspectos dos regimes totalitários despertam tanta confusão no observador superficial e são, ao mesmo tempo, tão característicos do clima intelectual desses sistemas como a completa perversão da linguagem, a mudança de sentido das palavras que expressa os ideais dos novos regimes. Ou seja, isso é sempre pessoas regimes totalitários, regimes ditatoriais, eles sempre antecedem essa manipulação da linguagem para favorecer o seu projeto de poder, né? O Paulo e a Fabiana estavam citando o termo terrorismo aí, né? Claro, é muito significativa a ampliação desse termo para abarcar, porque na verdade eles não querem saber quem praticou determinado terrorismo. O terrorismo nessa linguagem revolucionária não é aquilo que alguma pessoa faz, né? É aquilo, digamos, a quem é que eles estão querendo atribuir aquele crime. Então eles alargam o conceito da maneira mais vaga possível para poder classificar um monte de gente. Então a gente tem visto, e a imprensa faz parte, né? A grande imprensa faz parte desse processo hoje em dia, esse processo de manipulação da linguagem e de, digamos, assessoria de imprensa do totalitarismo, da ditadura, né? A imprensa trata todos, digamos, aqueles 1000 e tantos presos políticos que foram colocados ali no ginásio como terroristas, né? Sem querer saber, sem individualizar as condutas, sem saber, como a Fabiana e o Paulo falaram bem, nem mesmo aquela minoria de pessoas que efetivamente praticaram crimes de vandalismo, depredação, etc., de destruição de patrimônio, essas pessoas, nem elas já poderiam ser chamadas de terroristas no sentido como a Fabiana mostrou da lei. São vândalos, etc., e têm que ser punidos de acordo com o crime correspondente. Mas as outras pessoas todas, nem isso, nem sequer isso, porque estavam manifestando pacificamente, ordeiramente, e não estavam nem presentes ali no local onde aconteceram aqueles eventos do dia 8, né? Ou seja, mas para a imprensa, todos são terroristas, indiscriminadamente. Porque, claro, porque o objetivo não é apurar condutas, apurar crimes, apurar coisas negativas, ameaças ao Estado de Direito, coisas assim, mas sim rechaçar, estigmatizar e criminalizar todo um lado do espectro político, né? E por outro lado, a gente vê que, ao mesmo tempo que essas pessoas, a esquerda brasileira, amplia o conceito de terrorismo para poder criminalizar a direita como um todo, você vê que em vários momentos essa mesma esquerda tratou o terrorismo de fato praticado de maneira muito mais amena, muito mais eufemística, né? Eu lembro, por exemplo, um artigo clássico do professor da USP, ex-militante do PSOL, Vladimir Safatli, que ele falava que o terrorismo, e ele estava se referindo a grupos como a Al-Qaeda, os caras que fizeram o 11 de setembro, grupos terroristas de fato, que explodem bombas, que atiram em pessoas, que matam pessoas, né? E ele usava um monte de eufemismo, né? Então tem um artigo dele que é o terrorismo que emancipa, que ele está falando de uma coletânea organizada pelo o esloveno Zizek, né? Falando elogio do terrorismo ao longo da história, como o terrorismo foi usado para a libertação, o terrorismo em prol de uma agenda revolucionária, né? E o Vladimir Safatli fala assim, ele chama os terroristas de sujeitos não substanciais que tendem a se manifestar como pura potência disruptiva e negativa. Ou seja, um cara que ali joga um avião num prédio, explode e mata, sei lá, milhares de pessoas, a esquerda é capaz de usar esse eufemismo para, digamos, para amenizar, para atenuar, para mascarar a ação real daquele indivíduo. Mas, por outro lado, pega uma senhorinha que estava se manifestando ali, ou uma criança, sem causar mal a ninguém, sem matar uma mosca, sem ferir ninguém, sem fazer nenhum tipo de dano a nada, e essa sim é caracterizada como terrorista. Ou seja, a linguagem não significa nada, apenas aquilo que o Humpty Dumpty falou, né? A questão é saber quem manda. Então, como eu mando, eu faço a palavra significar o que eu bem entendo. Aproveitando esse teu verbo mandar aí, Paulo, vou jogar para você essa. A gente lembra do controle do pensamento, que é típico das ditaduras, e nós estamos em uma, né? Uma ditadura branca, como quer que queiram dizer aí, ditadura, juristocracia, ditadura da toga, que agora está aliada ao executivo. Então, ela ganhou
parece que mais força aí no início do ano, já com o apoio do Executivo. A gente está vendo o ministro da Justiça, enfim, pessoas do atual governo incentivando o arroxo, a perseguição e tal, e essas palavrinhas todas surgindo. Eu lembrei, obviamente, do George Orwell, 1984, já acessei aqui para a gente relembrar o que tinha lá no livro do Orwell e que a gente vem lembrando tanto e associando tanto aos tempos atuais, que é a novilíngua. Que aí uma definição bem básica aqui da Wikipedia: a novilíngua era desenvolvida não pela criação de novas palavras, como parece ser o nome, né? Não eram novas palavras que iam sendo criadas, mas pela condensação e remoção delas ou de alguns de seus sentidos, com o objetivo de restringir o escopo do pensamento. E aí eles expandem aqui a explicação: uma vez que as pessoas não pudessem se referir a algo, isso passa a não existir. Assim, por meio do controle sobre a linguagem, o governo seria capaz de controlar o pensamento das pessoas, impedindo que ideias indesejáveis viessem a surgir. Mas, ao mesmo tempo, quando eles jogam essas outras palavras com a força que têm, disseminam em toda a blogosfera, em toda aquela imprensa paga ou ideologizada para dizer aquilo, eles também vão impondo uma forma de pensar. Quer dizer, não é só não pensar para a gente poder te controlar, é também pensar para você nos ajudar, os outros a verem que eles merecem ser perseguidos. Não, e é curioso, né, Cris, porque muita gente pensa, não, mas isso aí não tem efeito algum, porque as pessoas percebem isso tudo e elas reagem a isso, mas não é verdade. As pessoas têm muita preguiça, às vezes, de pensar, e aí é incrível você ver hoje em dia, uma coisa que eu reparo muito, não só no texto dos nossos colegas de imprensa, mas também até na literatura contemporânea, nessa tentativa, às vezes, de fazer poesia, até, que tem muito, como as pessoas usam lugares comuns. Os lugares comuns são usados para isso, eles servem para isso, eu acho que não existe instrumento melhor para manipular a linguagem do que os lugares comuns. E, Cris, 1984 que era para ser um aviso, né? Um negócio tipo, uma advertência, não vão por esse caminho, mas a gente não contava que daí os políticos brasileiros iriam usar esse livro escrito por um socialista que estava condenando o terror lá na União Soviética. Mas ele não era conservador nem nada, ele era um socialista. Estão usando isso como manual, né, Cris? E só um aviso para você que é assinante da Gazeta do Povo: a Gazeta do Povo disponibiliza uma tradução exclusiva do 1984, do George Orwell, para todo mundo que quiser ler. E, Cris, eu estava escutando o Flávio falar, eu fiz umas anotações aqui, que esse negócio de manipulação da linguagem é uma coisa tão confusa que a gente acabou de ver o Lula, né? Muita gente considera o Lula um gênio da oratória, né? Eu não considero. Mas, enfim, ele se atrapalhando aí com esses termos extremos, né? Mas no final das contas, são termos básicos nessa nossa guerra cultural também. Ele chamou lá as pessoas, os vândalos, de nazistas e fascistas, e daí ele chamou do quê? Stalinistas. Sabe? Não foi bem isso. É o pensamento automático. Aí você vê, né, como é um grande fantoche também. Eu estava pensando aqui no que o Flávio falou também sobre... eu pensei, Flávio, no peso que as palavras... assim que a linguagem é manipulada, não só por meio de eufemismos, como você disse, né, citando o texto aí do militante, porque o eufemismo ele acaba revelando a hipocrisia toda, né? Mas uma coisa que me incomoda, Flávio, é o peso que às vezes dão para as palavras, sabe? E palavras que não têm esse peso todo. Eu lembrei até quando estava falando terrorismo, né? Tudo bem que depois vieram ali os ataques terroristas, depois das Torres Gêmeas, tudo mudou. Mas até tem um escritor aqui curitibano, Cristóvão Teza, foi meu professor. Ele escreveu um livro que é muito divertido, chamado O Terrorista Lírico. É um livro que hoje em dia seria cancelado por escrever isso. Da mesma forma, né, ver como Monarque foi cancelado simplesmente porque usou aquela palavra, que eu, aliás, inadvertidamente acabei de usar aqui, espero que não nos punam. E outra coisa que eu pensei em falar aqui, só para passar a palavra para a Fabiana, não sei se foi a Fabiana ou o Flávio que falou no imaginário. Quando vocês falaram, eu estava lembrando que
Um dia desses, assim, não tinha nada para fazer, eu fui ver aquela série Anos Rebeldes, clássica, lá dos anos 80 ou 90, e é incrível, né, como a esquerda tem hegemonia nesse meio e conseguiu. Eles conseguiram, a gente tem que assumir essa derrota, eles conseguiram manipular o imaginário do brasileiro. A esquerda é sempre boazinha, o terrorismo de esquerdo, que é sequestrar embaixador, matar soldado, né? Cabo, esqueci o nome dele lá. Assaltar banco. Assaltar banco, isso aí tudo vale. Eu gosto sempre de lembrar que a Dilma era assaltante de banco. Pois é. Né? E assim, José Dirceu foi trocado. Isso. José Dirceu era um dos presos que foi trocado quando os guerrilheiros sequestraram o embaixador americano. Ele já estava preso, então. Bomba em aeroporto, Desculpe te cortar, mas é que a gente vai lembrando dos fatos. Não, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque isso é uma falha que eu acho que não é falha do governo do Bolsonaro, apesar dele, ele passou 4 anos com a caneta na mão, mas é uma falha, talvez, dos 20 anos que eu vejo a direita, né, esse reducionismo crescer, que é em criar um imaginário virtuoso de direita. A gente não conseguiu. A gente está há 20 anos assim, tem ali algumas iniciativas da Brasil Paralelo, mas a gente não conseguiu. E uma última coisinha só, antes de eu passar a palavra, que eu quero até que a Fabiana, de repente, ela fala sobre isso. A principal palavra manipulada hoje em dia, Fabiana, sabe qual é? Democracia. Essa é a palavra mais manipulada. Exato. Hoje em dia. Os atos antidemocráticos, né? Tudo que eles não gostam é ato antidemocrático. Se a gente questionar uma prisão ilegal, nós somos antidemocráticos. Não, e até o que é democracia é totalmente manipulado hoje em dia. Exatamente. O Alexandre Stão é democrático. A Fabi talvez possa trazer uma análise jurídica aqui para a democracia, para a ditadura, porque realmente esses conceitos foram sendo manipulados já de alguns anos para cá e agora, em 2023, entraram absolutamente deturpados e estão na boca de todo mundo, em qualquer lugar. Não, mas aqueles terroristas praticaram atos antidemocráticos. São milicianos digitais que fazem parte de um gabinete de ódio. Então, o negócio realmente é um monte de chavão que vai cansando, mas está sendo usado e tomando conta da linguagem, né? Só antes de você responder, Fabiana, que tem a ver com você também, você falar um pouco da apropriação no meio jurídico disso, porque eu vi aí pela internet, não sei se é decisão, eu não vou ser leviano aqui de falar, mas eu dei uma olhada aí em umas coisas, em petições, esse tipo de coisa é usado à torta e à direito, mas também eu vi o ministro do STF, o Barroso, falando em terrorismo. Como é essa apropriação no meio jurídico? Aí a gente vai entrar numa seara que eu acho que é bastante importante para as pessoas entenderem que, por exemplo, o ministro Barroso, que você citou, ele é adepto do neoconstitucionalismo. O que significa isso? No mundo jurídico, que acaba entrando nas mídias e chega nas tias do Zap, tá? Então, portanto, eu vou falar. Você interpretar a Constituição conforme ele acha, né? Ou essas pessoas que estão interpretando, que é o melhor para as pessoas, porque as pessoas não têm o conhecimento suficiente, porque as pessoas são incivilizadas, porque as pessoas não têm essa grandiosidade toda. Até a gente faz esse paralelo aí que tem tudo a ver, né, com o iluminismo, tem a ver com a crítica embasada, tá, gente? Não é uma crítica solta, é uma crítica necessária até para ver se existe ainda algo que esses ministros aí possam rever os seus atos e quanto isso prejudica a tão famosa democracia. Eu falo há bastante tempo, porque eu sou uma das pessoas que levanta a bandeira do direito e a bandeira da advocacia. Eu insisto que não existe democracia sem o livre exercício do direito e da advocacia, né? Um dos pilares é você ter acesso ao processo e devido processo legal e nos moldes que diz a lei. E não está acontecendo isso já faz algum tempo, e nós estamos denunciando faz bastante tempo, e essa questão que um de vocês falou, eu nem sei quem foi, mas acho que foi você, Paulo, falando de inusitar, de salientar virtudes, nós nos perdemos demais, porque, óbvio, por exemplo, com esse movimento que aconteceu dia 8, lá em Brasília, é necessário a gente fazer a condenação de quem errou, de quem praticou crime. Ninguém aqui é tonto, ninguém é bobo, nem as tias do Zap, nem quem estava participando.
mas também existe uma caça, né, de monopólio da esquerda, que só, por exemplo, eles podem falar de direitos humanos. Isso não é real, isso não é verdade. A direita se preocupa tanto quanto mais, porque pelo menos é real, né? A gente não está se apropriando de minorias. Então, por exemplo, esses que estão detidos ainda, que foi feita audiência de custódia, sem, né, o que é definido pela lei, as garantias, né? Eu tenho um colega advogado que fez pelo menos 6 audiências de custódia, então posso dizer, não foi cumprido, porque o juiz ele deveria ter, né? Isso deve, gente, é o que está na lei, todos os requisitos para relaxar ou não a prisão dessas pessoas com os fatos relatados. Mas isso foi cassado, foi usurpado, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque faz parte daquele inquérito, um dos, né, que nem fecha esse inquérito. Então, a gente está vendo, sim, e com a apropriação das pessoas de comemorar, de achar isso bom. Então, quando você falou de democracia, que o conceito jurídico, não existe democracia sem lei. A gente precisa lembrar que as nossas leis, elas são formadas pelo legislativo que passou anos e anos no Brasil. Então, é a escolha popular que vota diretamente para esses representantes fazerem essas leis. Então, essas leis, elas não podem ser relativizadas de uma hora para outra, nem que sejam péssimas. Você tem como revogar e fazer através do mecanismo apropriado, que é, sim, através do legislativo. Então, a gente está vendo, através de decisões monocráticas, de canetadas e de um deturpamento proposital dessa mídia militante, forçando algo no país que vai beirar, assim, um caos social, e vão apontar para nós, depois, como instigadores, sendo que a todo tempo, pelo menos por nós aqui, eu posso garantir, sempre foi falado que as leis precisam ser retomadas, que o processo de criação de leis, que é pelo legislativo, tem que ser retomado, que essa coisa do judiciário legislar por omissão faz parte da juristocracia e é um absurdo, que nós não concordamos. Eu, pelo menos, denuncio isso desde a primeira tomada de decisão, que é desde 2013. Então, não dá para apontar, virar para nós esses canhões e dizer que nós somos antidemocráticos. Antidemocráticos é quem não quer que o Congresso Nacional faça o trabalho dele, que é fazer leis, revogar leis e dar, inclusive, interpretação de leis. Então, eu vejo com grande tristeza, por exemplo, hoje, nós tivemos aí tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco foi na sexta-feira, mas o Lira foi hoje, entregando, né, o pedido de investigação tão assim de forma contumaz dessas pessoas que praticaram isso, mas não separando as condutas, não dando privilégio à verdadeira lei e fazendo aí uma verdadeira caça às bruxas e condenando. Já foi condenado, vão ser punidos, mas é preciso dizer, tem muito inocente no meio disso tudo, tem muito inocente censurado, calado, isso não é justo, não é lícito, não é moral, não é ético, não é democrático. E quando a gente perde esses valores, que tanto faz se a pessoa é de esquerda, de direita, invertida, ou sei lá eu, porque ele falou o Flávio citou o livro aqui da Alice, eu sempre lembro, né, estamos no mundo, atravessamos o espelho de Alice, né, estamos no mundo invertido. É isso mesmo, estão nos vendendo uma realidade que nem coaduna com a lei. Então, quem está praticando a lei está sendo perseguido até por entidades de classe. E eu vou deixar isso registrado, porque aqui a defesa não é de uma profissão, mas é de algo necessário para a democracia, assim como também é necessário, está na Constituição Federal, a liberdade de imprensa. Então, chega, gente, desculpa o meu desabafão, mas essa manipulação através da imprensa, através dos neoconstitucionalistas, através de juristocracia, legislar por omissão e o não cumprimento de cada poder e os seus limites, está redundando nessa verdadeira desordem e caça à bruxa de pessoas inocentes. Eu não concordo com prisão de pessoas inocentes, seja por qualquer tipo de crime, seja ideológico, político. Eu sou a pessoa que defendo e defenderei sempre o punitivismo, não sou garantista, mas o punitivismo para pessoas que realmente está comprovado aquela conduta com aquela lei, sem essas invencionices. E agora nós estamos nesse patamar aqui que a gente pensa que dizer a verdade e nada além da verdade a gente pode realmente ser caçado, censurado, calado. É com grande pesar que eu digo isso. Tem muita gente efetivamente sendo caçada, perseguida, desmonetizada, asfixiada financeiramente, punida, passaporte cancelado por ter dito a verdade ou por ter dado uma opinião. E opinião não existe opinião verdadeira e falsa, né? Deixa eu só dar uma par nisso, porque é importante
que eu não estou vendo ninguém da mídia comentar a gravidade de retirar um passaporte de um brasileiro nato. Isso é expatriação. É gravíssimo. É algo assim, gente, que nem os piores criminosos que cometeram coisas... E é vedado pela nossa Constituição. Está escrito lá, é proibido. Sim, né? Se a gente for pegar esses atos, realmente... Isso é antidemocrático ao extremo. É absurda essa expatriação através de caçar, né, o direito ao passaporte de brasileiros natos. A esquerda deveria estar gritando junto, porque isso é um direito, gente. Então, olha, Cris, isso passou batido, poucas pessoas falaram. Não importa quem, mas expatriar brasileiros natos é um grandíssimo absurdo. Exatamente. E é tudo reflexo dessa sequência, anos a fio ali, de imprensa militante manipulando linguagem, exagerando no que não é, omitindo o que é, descontextualizando e tal. E aí esses iluministros realmente dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta. A Fabi falou aí de novo do Alice no País das Maravilhas, da realidade invertida, Flávio, e eu volto para o 1984. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Eram falas lá que se diziam na comunidade lá de 1984 que iam fazendo as pessoas acreditarem que estar em paz é estar em guerra, que estar numa condição de escravo é ser livre. E parece que a gente tem uma massa grande, talvez até porque não queiram se informar, porque não querem se aborrecer muito. Ah, não, esse pessoal aí todo está preso porque fez bobagem, realmente são terroristas, realmente são golpistas. Ah, os brasileiros que estão fora têm que ficar sem passaporte mesmo para não voltar nunca mais, porque eles falam fake news, e começa essa ladainha de novo, exatamente se encaixa aqui na nova língua de 1984. Exato, Cris. E eu queria destacar uma coisa que o Paulo falou no último comentário dele, falando como essa linguagem jornalística hoje ficou refém dos clichês, da reprodução de clichês, e que justamente causa essa imprecisão na linguagem, né? Você usa a linguagem de maneira quase pavloviana, né? Você fala uma palavra, as pessoas começam a salivar, né? Reagem à palavra, né? A palavra não tem mais nada a ver com conceito. É tipo um estímulo, é um estímulo quase animalesco, assim. As pessoas usam terrorismo, genocídio, essas coisas, é justamente para embrutecer, para impedir da pessoa de raciocinar, de enxergar a realidade. É a linguagem usada como uma cortina de fumaça, né? E aí eu lembrei, a gente está falando tanto do Orwell, né? O Orwell tem um outro texto que eu acho maravilhoso, assim, que é chamado A Política e a Língua Inglesa, que ele justamente está fazendo um questionamento, ele está pegando artigos de jornais, escritores, como várias pessoas ali na Inglaterra, da época deles, estavam, digamos, usando jargões, usando clichês, usando palavras de maneira imprecisas, e ele chamando atenção para como isso é perigoso, os efeitos políticos disso são muito perigosos, né? Tem um colega, tem um outro escritor britânico também mais recente, chamado Martin Nemes, que ele dizia que a literatura é uma luta contra o clichê, né? E a gente pensa como a linguagem, digamos, literária, da literatura, literatura, eu não estou falando de uma coisa erudita, ultra especializada, a literatura é acessível ao público leitor, né? O público bem alfabetizado conseguia, antigamente, ter acesso à boa literatura. E antigamente essa literatura não estava tão distanciada assim, pelo menos até a década de 50, 60 no Brasil, não estava assim tão distante da linguagem jornalística, né? Você via ali escritores e jornalistas, muitas vezes eram as mesmas pessoas, escritores escreviam nos jornais, e aquela linguagem ali bem trabalhada, a linguagem com a preocupação da precisão conceitual, né? E como isso foi criando um abismo. Hoje em dia você lê uma literatura boa, se é que se encontra, né? Mas, digamos, você pega um clássico e você vai ler um texto jornalístico hoje, parece que são duas línguas diferentes, parece que são dois idiomas diferentes, né? Porque uma é justamente isso, a repetição de clichês. Pensa bem. Nem todo mundo é assim. Nem todos, claro. Estou generalizando. Tem ainda pessoas. Tô brincando. Não, mas você vai fazer justiça. Realmente tem algumas pessoas ainda que se preocupam com essa precisão conceitual, digamos, com o estilo, né? O estilo não é uma coisa separada daquilo que o cara está querendo dizer. Mas, no geral, a gente vê, parece que são dois universos, né? O universo da literatura, da boa literatura, e o universo da linguagem jornalística hoje, que é um recheado de chavões, etc. Né? E sobre essa coisa da perseguição da direita do Brasil, e esse que eu venho chamando de o estigma do bolsonarismo, né? Que justamente esse uso hiperbólico e histriônico de palavras como terrorista, golpista,
genocida, né? Totalmente impreciso e exagerado. O próprio bolsonarista, né, Flávio? Virou um xingamento, uma difamação exacerbada. Eu me lembro daquele jornalista, o Ricardo Noblat, que escreveu sobre acho que é alguém do Big Brother, uma edição assim, falou: fulano é suspeito de bolsonarismo, né? Ou seja, o fato do cara ser bolsonarista já se tornou um crime, por si só, né? O cara não precisa ter feito nada. Mas aí tem, de um lado, tem esse histrionismo, essa coisa hiperbólica dos estigmas, usada de maneira, claro, estratégica para demonizar, para estigmatizar. Por outro lado, você tem uma coisa clássica também, em regimes totalitários, em regimes até genocidas ao longo da história, que é o uso de eufemismo para caracterizar os procedimentos, digamos, injustos contra os perseguidos, as pessoas perseguidas, né? Então tem um outro livro também que eu recomendo muito para o público do leitor da Gazeta, que é o daquele ensaísta e dramaturgo austríaco chamado Karl Kraus, né? Karl Kraus é um grande escritor austríaco do século XX, assim, um dos maiores nomes da língua alemã do século XX, e ele tem duas obras fundamentais sobre a Primeira Guerra, que chama-se Os Últimos Dias da Humanidade, que ele faz uma peça ali com retalhos, com um monte de coisa que saía também na linguagem jornalística da época, na linguagem pública, na linguagem política. Ele faz um apanhado, e ele é um dos caras que mais trabalhou com essa questão da corrupção da linguagem. E sobre a Segunda Guerra, ele também tem uma obra fantástica que é chamada A Terceira Noite de Walpurgis, que ele faz uma alegoria com o tema do Goethe, do Fausto, etc. E ele retrata a ascensão do nazismo e a subida do nazismo ao poder pela corrupção da linguagem na Alemanha, né? Então ele fala que o uso do eufemismo era muito característico ali da linguagem nazista. Por exemplo, ele pega o Goebbels. O Goebbels criava uma série de eufemismozinhos supostamente neutros. Eu acho que é bom lembrar aqui para a nossa audiência, né, Flávio, que era o ministro da propaganda alemã, justamente que jogava esses conceitos do nazismo de uma forma leve, para que todo mundo fosse aceitando e incorporando no seu dia a dia. Exatamente. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, que criava uma série de conceitos que praticamente eram isentos, assim, burocráticos mesmo, né? E, na verdade, o que ele significava realmente era perseguição, violência, extermínio, né? Então, o Karl Kraus dá alguns exemplos que eu acho interessantes, né? Ele falava que na Alemanha, justamente, imediatamente após o famoso incêndio do Reichstag, né? Para quem não sabe, o incêndio do Reichstag, em 1933, aconteceu depois da subida do partido nazista ao poder, e que acusaram os judeus de ato de terrorismo, só que depois foi descoberto que foi aquilo que chama-se false flag, né? Foi um atentado feito pelos próprios nazistas. Qualquer semelhança com o Brasil de 8 de janeiro é mera coincidência. Exato, para incriminar os judeus e dar, digamos, justificativa para medidas restritivas, medidas de perseguição. Então, Karl Kraus, falando desse episódio, ele fala que um instituto ali jurídico que foi criado pelo Goebbels, logo depois, quer dizer, a palavra foi criada pelo Goebbels, os nazistas criaram esse negócio, e o Goebbels achou interessante chamar de custódia protetiva, para pegar qualquer suspeito de pessoas de algum modo ligadas ao terrorismo, né? E a custódia protetiva, o argumento é que aquilo era feito para proteger as próprias pessoas que estavam sendo acusadas, entendeu? O argumento era todo tortuoso, assim. E, na verdade, o que era essa custódia protetiva, né? Que o Karl Kraus, ele pega o termo alemão, Schutzhaft. Essa custódia protetiva era uma prisão preventiva indeterminada, por tempo indeterminado, que a pessoa ficava ali para sempre. Eles iam incluindo pessoas, botando prisão preventiva. Também qualquer semelhança com a realidade. Né? Exato. Tudo sobre esse termo, né? Custódia protetiva. A pessoa podia até simpatizar, né? Se fosse hoje no Brasil, talvez muita gente lesse no jornal, que legal, custódia protetiva, uma coisa humana com os suspeitos, com os presos, né? Mas era isso. Então, esse uso de eufemismo é muito característico também de procedimentos totalitários, de procedimentos de violência política, de perseguição política, né? E o que a gente está vendo no Brasil tem muito isso. Por um lado, a estigmatização, o uso, digamos, irresponsável e maquiavélico mesmo da linguagem, e que inclui histrionismo, hipérbole, e inclui também esses eufemismos para descrever procedimentos em tese neutros e até virtuosos aos olhos da sociedade, mas na prática o que a gente está vendo é que eles encobrem uma série de violências políticas e violações de direitos fundamentais, né? Desde o início da tua fala sobre eufemismo, e também mais cedo o Paulo já tinha falado em eufemismo, eu estou aqui lembrando da PEC do rombo
da PEC do estouro de gastos sendo chamada de PEC da transição, uma coisinha ali mais amena, vai passando a mão na cabeça, não tem nada demais estourar um orçamento em 200 bi. O brasileiro vai pagar, mas está tudo bem, né? Então, é por isso que eu lembro a importância para os nossos ouvintes aqui, para os nossos espectadores, de cada um de nós escolhermos boas fontes de informação. E é por isso que eu convido todos que estamos assistindo a assinar a Gazeta do Povo, não só para ajudar a patrocinar um jornalismo que defende a liberdade de expressão, defende que as coisas sejam ditas como são, sem eufemismo, mas também sem hipérboles aí para manipular a linguagem, e que está aqui nessa luta contra a censura, contra a ditadura, tentando fazer com que realmente haja uma pacificação no país através da democracia e não do endeusamento do ditador ou do endeusamento de determinado governante, como se isso fosse a saída. Isso é seguir o estigma lá, o slogan do guerra é paz, liberdade é escravidão, enfim. Vamos fazer uma rodadinha bem curtinha aqui, para a gente não terminar para baixo, de como também usar a linguagem de forma a esclarecer, né? Fugindo desses chavões, talvez o desafio que o Paulo propôs no começo, propôs para si próprio, né, Paulo, no começo do programa, de parar de usar um pouco esses estigmas de direita, esquerda, conservador, liberal e tal, seja uma saída, mas eu, por exemplo, mesmo em férias, acompanhando muito de longe as notícias, desde o início não chamei aquele ginásio com 1.200 presos, no meio deles um monte de inocentes, inclusive crianças e idosos, senhoras e tudo mais, de ginásio. Aquilo é um campo de concentração. Então, vamos dar nomes aos bois para que seja realmente compreendido o que está acontecendo. Até porque não dava nem para chamar de prisão provisória, porque presídio, prisão provisória, carceragem de delegacia, eu sei porque eu acompanhei como repórter durante décadas isso, tem água, tem comida, mesmo que as condições sejam consideradas, inclusive, desumanas pelo pessoal dos direitos humanos, não falta o mínimo. E ali naquele ginásio estava faltando. Eu imagino 1.200 pessoas com um ginásio que costuma ter 3 ou 4 banheiros, por exemplo. Fabi, Paulo, vamos começar por você para a gente seguir a rodada em sentido horário. Rapidamente, eu acho que falar campo de concentração é realmente muito pesado. Eu obedeço a Alexandre de Moraes e prefiro usar o termo colônia de férias, Cris, você não acha? Aí a gente tem essa opção também, a gente tem o subterfúgio, a gente pode colocar nessa rodadinha final de usar a ironia, que também comunica bem, né? Eu uso galpão da democracia. Aí, ó, viu? É bom também, hein? Eu sei que a rodada aqui é mais rapidinha, mas leiam o Roger Scruton também. Ele falava, por exemplo, tem um artigo na Gazeta que eu traduzi, super longo e super bom, dizendo que a ironia é uma das bases da civilização. E a ironia, Cris, já se perdeu completamente. E também, assim, a direita muitas vezes não entende ironia. Eu estou usando o reducionismo aqui. Mas aí você me perguntou da saída, né, para isso, e eu tinha notado até aqui, ouvindo o Flávio falar, a saída para isso é nós, da imprensa, é colocar a bola no chão, sabe? Usar a linguagem com mais apuro, com mais cuidado. Dá trabalho, às vezes demora mais para escrever uma frasezinha, mas ter esse cuidado a mais, honestidade, né? Porque eu estava pensando que hoje eu estou num dia de autocrítica, talvez. Mas, assim, tem essa PEC aí agora da transição ou da gastança. E, por outro lado, estavam chamando lá a PEC do Guedes de PEC kamikaze. Então, de repente, a gente não também ceder a esse impulso de criar essa linguagem publicitária para tudo, né? Que acaba exacerbando ou tomar esse cuidado mesmo. E daí eu vou deixar só uma interrogação aqui no meu comentário, porque eu acho que esse é o nosso papel. É um papel que me cabe como imprensa, cabe aqui a vocês também, que é colocar a bola no chão, tratar a linguagem com mais cuidado e mais honestidade. Mas pensando aí num cenário mais amplo, a coisa está bem feia mesmo, porque eu estava lembrando que a nossa Academia Brasileira de Letras, por exemplo, tem uma sessão lá da Palavra da Semana. E aquilo é lacração pura. É manipulação da linguagem pura. Eles tentam toda semana dicionarizar uma expressão, mas tudo completamente contaminado pela política. Nas editoras também, não se publica livro do Brasil que não seja baseado em lugares comuns e também afeita essa coisa toda social. E daí da imprensa nem precisa falar, né? Fabi, 1 minutinho e meio aí para a gente deixar o Flávio falar também, não estourar o tempo do programa.
Tua contribuição, além do galpão da democracia, essa foi ótima a definição. Lembrando aqui o uso da ironia, eu uso bastante, mas como disse o Paulo, às vezes a gente tem que explicar a própria ironia, né? Porque é exatamente o sentido inverso. Eu uso bastante isso porque é uma forma da gente dizer a verdade sem ser punido, porque estão caçando palavras, tem até robozinho caçando palavras, então é as saídas que nós temos. Mas lembrando aqui que vai ficar de reflexão e para os próximos programas, poderia ser até o tema, mas a importação também da cultura woke, que existe nos Estados Unidos, e que tem tudo a ver também com o que está acontecendo no Brasil, né? Colocarem o Brasil da mesma forma que colocaram o Capitólio. Eu acho isso um grandíssimo absurdo. Eu tenho razões para dizer que não são eventos nem sequer parecidos, mas que a gente costuma importar, às vezes, coisas que não são legais, né? Sendo que a gente tem uma cultura tão maravilhosa e algo para realmente se apropriar. Então, fica aqui o meu convite aos brasileiros para a gente se apropriar da nossa própria cultura criativa, a justa, a lista, a moral, e parar de pegar coisas aí importadas dos Estados Unidos, porque, infelizmente, lá a questão cultural está ladeira abaixo, né? Então, nós não precisamos pegar isso como nossos símbolos, porque não são. Então, fica aqui meu alerta e refaço o pedido para todo mundo assinar a Gazeta do Povo, porque nunca foi tão importante nós termos um espaço como esse para falarmos e ajudar as pessoas também a entender a verdade. Da minha parte aqui fica sempre a questão da legislação, mas também de comentários, né, que todos nós fazemos. Então, assinem a Gazeta do Povo. Muito obrigada por ter me chamado aqui. Fica meu carinho pela Paula Marisa, né? Que Deus a ajude na missão aí de retornar o que lhe cabe, porque é o justo. Obrigada, Cris. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Flávio. E boa noite a todos que estão conosco aqui na Gazeta do Povo. Obrigada, Fabi. Já que a Fabi falou das assinaturas, só lembrando que tem um link para uma promoção para novos assinantes. Você pode acessar pelo QR Code da tela ou pelo link na descrição do vídeo. Flávio, muito obrigada por mais essa rodada de conhecimento, de opinião, com liberdade de expressão, mas com apreço pelo significado das palavras, né? Que sugestão você deixaria aí para o nosso ouvinte no seu comunicar diário? É isso, Cris. Boa noite, agradeço, sempre um prazer mais uma vez. Boa noite à nossa audiência aí, boa noite, Paulo, boa noite, Fabiana. Eu acho que o que o Paulo falou é perfeito. Eu acho que, como é o que eu tenho falado já em alguns programas, como agora a direita definitivamente está mais afastada do poder e qualquer perspectiva de poder do que nunca, né, na história brasileira recente, eu acho que é a hora de cada um ocupar o papel que lhe cabe, digamos, na restauração da cultura, na restauração da linguagem, na preocupação com a comunicação, né, na preocupação com a honestidade intelectual. Então, no caso aqui, nós que trabalhamos com jornalismo e com escrita, que somos escritores, jornalistas, etc., Fabiana também no ramo do direito, evidentemente, a preocupação de justamente, como falaram tantos e tantos autores intelectuais que eu citei aqui agora, sobretudo em relação ao século XX, a corrupção política começa com uma corrupção da linguagem, fatalmente a restauração de uma política saudável, de uma democracia saudável, também pode começar com uma restauração da linguagem, né? Então, eu acho que o papel aqui que nos cabe, cada texto que você escreva, cada comentário que você faça, cada coisa que as pessoas, os leitores também, isso conta também para os leitores, procurarem pessoas que têm esse cuidado com a palavra, com a precisão conceitual. Eu acho que nos resta fazer nesse período que vai ser, a gente acha que tem um longo período complicado pela frente, de restrições de liberdade, mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Como diria, eu me esqueci quem é um teólogo alemão famoso que dizia isso, a virtude não é você ser, digamos, não é uma sociedade ser boa, é você conseguir ser moral, ser ético, ser bom num ambiente degradado, né? Isso é o que é a virtude. O indivíduo tem que, sobretudo nesses ambientes degradados, que a pulsão individual, a moralidade individual, o desejo de fazer o bem tem que aflorar. Eu acho que isso é que pode contaminar e no futuro ter algum tipo de restauração social, política, cultural, etc. Então é isso. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez aí. É isso. Muito obrigado, Flávio, Fabi. O Paulo quer dar um tchauzinho? Eu não te deixei dar um tchau. Não, eu esqueci que era a última rodada, que eu me empolgo aqui, fico conversando. Boa noite, Cris, boa noite, Fabi, boa noite, Flávio, boa noite a todo mundo. Obrigada, e nós nos vemos com certeza na próxima segunda-feira, às 8 da noite, aqui na Gazeta do Povo. Eu espero que mais de vocês tenham entrado para a nossa comunidade de assinantes. Até a próxima segunda, obrigada pela audiência.